Olá a todos! Hoje eu vou fazer uma análise sobre o cenário geopolítico, talvez um pouco econômico atual. 2 vídeos eu utilizei como base, eu vou deixar os 2 aqui na descrição. O primeiro é um vídeo do comandante Robinson Farinazzo, do canal Arte da Guerra, e o outro é o Daniel Lopes, um vídeo do canal do Daniel Lopes. Ontem fui conversar com meu avô, sentei ali na sala com ele, e ele me mostrou o canal do Daniel Lopes. Eu não conhecia, eu já tinha visto ele fazer alguns comentários assim aleatórios, mas nunca tinha visto o canal dele. Então achei muito pertinente falar sobre isso, até porque é um momento singular na história da humanidade, que nós temos vivido, presenciado com os nossos próprios olhos, e um momento que talvez represente o fim do mundo da forma que nós conhecemos. E eu vou tentar explicar para vocês o porquê desse pensamento. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que existem basicamente 2 formas de entender o que está acontecendo agora. A primeira forma é mais ligada à interpretação da Débora G. Barbosa, né? Também do Jason Rosa, do Casando Verbo, por exemplo. E a segunda é mais ligada à visão da história geral, como a gente vê hoje. O próprio Farinazzo aí enxerga as coisas dessa forma, o próprio Daniel Lopes, e daria para citar também o Olavo de Carvalho, né? Nessa segunda linha de visão. Bom, vou explicar a primeira então, a visão mais ligada a Débora, ao Jason Rosa, talvez ao Afonso de Vasconcelos Lopes. Supostamente existiria apenas uma força controlando todos os players, todos os jogadores ou os atores, né, no mundo atual. A visão da Débora e do Jason é que tudo funciona mais como um teatro propriamente dito do que uma briga franca acontecendo. Então, na visão da guerra, né, Rússia-Ucrânia, ou que a gente entende que vai vir Rússia-Europa, ou talvez Rússia-OTAN, né, poderíamos dizer assim, tudo isso teria sido orquestrado, seria parte de um plano maior, planejado antes, né, de propósito, seria uma guerra proposital já criada, né, com um script para ter início, meio e fim. A visão da história geral, ou a visão do Daniel Lopes, do Farinazzo e do Olavo de Carvalho, ela é diferente. Ela adentra a narrativa de que existem forças antagônicas realmente. O Olavo de Carvalho citava muitos exemplos dentro da própria maçonaria aqui no Brasil, dentro das sociedades secretas. Ele dizia que mesmo dentro das sociedades secretas, dessas organizações, existe uma liberdade para disputas. Tá? Então, é como se, mesmo que existisse essa elite, tá, ela não tem uma linearidade dentro dela mesma, ou seja, as pessoas disputam mesmo ali dentro. Elas estão em franco conflito, em franco confronto. Elas podem estar sendo antagônicas mesmo fazendo parte dessa sociedade ou dessa elite. Então, percebendo da forma como a Débora, o Jason Rosa percebem, tudo é um teatro, ou seja, nós vamos seguir um script aí ditado pela elite que a gente não vai ter como, vamos dizer assim, o desfecho já está montado. E segundo a visão do Farinazzo, aí, do Daniel Lopes e do Olavo, está tendo realmente uma guerra com antagonistas, né, com contrários, como se o Putin realmente estivesse contra a América, como se o Putin realmente estivesse contra a Europa, a OTAN, lutando ali pelos interesses russos, né? Enfim, então, para iniciar, precisava dizer que existem essas 2 formas de entender e interpretar o que vem acontecendo. Porém, independente de como for a visão, a interpretação de tudo, se é uma elite que controla os 2 lados ou não, os fatos
físicos, os fatos práticos, eles estão acontecendo independente da interpretação. Ou seja, nós temos que nos atentar, sim, ao que vem acontecendo, tanto na esfera bélica, tanto quanto na esfera geopolítica e agora, principalmente, na esfera econômica, que é o que vai refletir para todos nós, né? Já tem refletido aí, por exemplo, com o valor do preço do barril de petróleo. Colocações em relação ao vídeo de ontem, então, do Daniel Lopes. Ele colocou uma coisa muito pertinente, que é... todos nós sabemos que a Rússia foi sancionada de forma econômica, né, de forma política. E na Europa os russos já sofrem, né, xenofobia de forma aberta. Né? Vários cidadãos ingleses já invadiram propriedades de cidadãos russos na Inglaterra, no Reino Unido. O discurso de ódio contra os russos no Ocidente é crescente. Eu mesmo sigo pessoas no Instagram, sigo russos, né? Eu morei na Rússia, e eles têm postado lá frequentemente para não descarregarem o ódio neles, né? Que eles não são responsáveis por essa guerra. E muitos têm recebido ali frases de ódio simplesmente por serem russos. Então, as sanções impostas à Rússia, elas causam um impacto muito grande na economia mundial. E um dos atos mais importantes, talvez, ou maiores que a gente pode perceber foi a retirada da Rússia do sistema SWIFT. Né? Então, o sistema SWIFT ele é atrelado totalmente em dólar. Então, para uma nação comercializar com a outra, precisaria haver primeiramente uma conversão ao dólar para que houvesse essa comercialização. Com a saída da Rússia do SWIFT, esperava-se que a Rússia tivesse um revés muito grande por não poder comercializar. Aí vem aquela questão, será que eles pensavam que os russos não teriam uma segunda alternativa? Será que eles pensam que os russos entrariam na guerra já não esperando algum tipo de sanção? E aí a gente chega a uma outra pergunta, que é: quem é que depende mais um do outro? Será que a Europa depende mais da Rússia ou a Rússia depende mais da Europa? Daria para colocar a América junto, porque a OTAN, né, não é só a maior parte da Europa que faz parte da OTAN, mas também Canadá, Estados Unidos. Quem será que depende mais de quem? A gente tem visto que a questão energética para a Europa é muito mais complicada sem a Rússia, sem o gás. Né, sem o Nord Stream 2, vai depender dos Estados Unidos, gás de fora vai ter que pagar mais caro, né, e a gente sabe que os estados europeus são pequenos, então talvez até na produção de alimentos seja mais sofrido para a Europa, para os países europeus, para as nações europeias, do que para a Rússia. Então, no vídeo do Daniel Lopes, ele faz esse questionamento e coloca quem será que vai sofrer mais com essas sanções. Né? Agora a gente tem visto também, né, uma tentativa de fechamento do petróleo russo para o mundo. Né? Estão tentando fazer com que a Rússia não possa comercializar mais petróleo. E aí a gente chega nessa questão, será mesmo que essas sanções vão impactar mais a Rússia ou mais a Europa? É uma questão que vai ser dissolvida ou solucionada com a história daqui a um tempo. À medida que eu percebi que a Rússia seria excluída do SWIFT, eu já fui pesquisar, então, né? Eu mandei uma mensagem para minha ex-esposa, que mora em Moscou, perguntando se eles iriam aderir ao sistema chinês de negociações internacionais, né, que é fora do SWIFT. E eu li que eles já têm esse sistema desenvolvido, né, não precisa mais do SWIFT para funcionar. E ela me respondeu com um link da Wikipedia que mostrava que os russos também têm um sistema já desenvolvido para negociar fora do SWIFT. E para completar esse problema, vamos chamar de problema,
A Índia tem se mostrado parceira, tanto com Rússia, tanto com China, para integrar então aí, né, sistemas de comercialização fora do SWIFT. Vale lembrar que só a população chinesa mais a indiana chega a quase 40% da população mundial. Então fica a pergunta, será que a saída do SWIFT por parte da Rússia não vai fazer com que se crie um novo sistema de comércio, de comercialização fora do dólar, fora do SWIFT? E aí é um grande problema para a América, para o Ocidente e até mesmo para o mundo econômico da forma que a gente conheceu. Nós sabemos que após a Segunda Guerra, todas as nações precisavam negociar em dólar, fazendo com que também o Fed, né, a Casa da Moeda, que na verdade ela não é estatal, né, nos Estados Unidos, ela é privada, pudesse gerar dólar a partir do nada, né? O lastro do metal, do ouro, para se emitir moeda, ele foi excluído, ele foi terminado depois da Segunda Guerra Mundial e se criou então o lastro em dólar. As nações precisariam ter riqueza em dólar para poder emitir então seu papel moeda ou mesmo comercializar. O meu falecido pai, quando era criança, ele fazia pós-graduação, eu não lembro exatamente no que era a pós dele, mas ele tinha uma matéria que era de economia, ele tinha um professor, e era a década de 90, eu era criança, e às vezes ele, num churrasquinho ou numa janta ali, ele começava a contar sobre as aulas que ele tinha, e ele me contava que um professor de economia dele dizia que esse lastro que devia ser em metal, ter sido passado para dólar, fez com que o Fed, né, o Banco Central lá americano, pudesse emitir dólares sem lastro algum, gerando então uma riqueza fictícia. Basicamente, esse professor dele dizia que a riqueza gerada pelos Estados Unidos e vivida pelos americanos é uma riqueza fictícia. É uma riqueza que não existe. Ela é lastreada no dólar e o dólar era apenas papel. Então eles podiam emitir papel, vender para os outros países, enquanto a riqueza dos outros países era verdadeira, era a riqueza gerada, né, por trabalho, por mais-valia, etc. E isso era desfrutado então pelos americanos por venderem dólar sem lastro algum, com nada. O problema da teoria desse professor, e acho que muita gente fala sobre isso, depois que eu cresci, eu vi essa teoria várias vezes, em vários lugares, é que em um certo momento, quando esse dólar impresso começasse a voltar para a América, voltar para os Estados Unidos da América, isso causaria uma hiperinflação, porque estaria o mercado inundado de dólares que as pessoas não estavam acostumadas, né, estavam em países no exterior, de forma que isso seria então o fim do dólar. Para completar, então ontem ainda, todas as notícias que eu estou falando para vocês, comentando agora, eu tive ontem. Então assim, minha cabeça estava pá, né, quase não conseguia dormir, ficava caminhando pela casa, pensando, tentando entender, para falar também aqui para vocês, né, de uma forma assim, não tão complexa. Mas parece que a Arábia Saudita está querendo negociar petróleo agora fora do petrodólar, ou seja, fora do SWIFT também, de forma então que o dólar, se isso se concretizar agora a longo prazo, podemos ver o fim do dólar, como a gente conheceu, fim da hegemonia ocidental, né? A gente já sabe que politicamente, durante essa fraudemia aí que a gente tem visto, a China já comprou vários portos no mundo, já ampliou sua rede de influência política, a China tem apitado muito mais mundialmente, talvez, do que a própria América, né? Os próprios Estados Unidos. Então,
Se houver, então, a negociação, como a Arábia Saudita tem cogitado do petróleo em yuan chinês e não em dólar, dá para se dizer que o nosso mundo, como a gente conheceu, a configuração econômica, ele acabou, esse mundo acabou. Né? O Robson Farinazzo, no vídeo dele, ele comenta que sim, o mundo globalizado, o bloco que a gente conhecia antes, terminou. E aí vale citar a análise, né, do Daniel Lopes, porque, segundo ele, o Putin ou a Rússia precisava sair do Ocidente, precisava que acontecesse isso. E com o início da guerra, essas sanções, essa expulsão da Rússia do Ocidente, porque, na verdade, quem está sendo expulsa do Ocidente é a Rússia. Né? O Putin não tomou decisão, vamos abandonar o Ocidente, vamos abandonar o SWIFT, vamos abandonar os investimentos no Ocidente e proibir os investimentos do Ocidente aqui na Rússia. O que está acontecendo, assim, abertamente, é o contrário. O Ocidente está barrando os investimentos russos, os investidores russos, o Ocidente está excluindo a Rússia do SWIFT, o Ocidente está expulsando a Rússia culturalmente de dentro do Ocidente, de forma que não sobra alternativa. Né? Politicamente, o Putin não poderia simplesmente chegar e dizer agora vamos abandonar o SWIFT, vamos abandonar vamos abandonar o Ocidente, os investimentos, porque isso causaria uma revolta interna dos próprios russos. À medida que é o Ocidente que tem expulsado a Rússia, isso não cai no colo dele. Claro que, indiretamente, muitos vão falar, não, mas isso foi o Putin que causou a guerra. Não, ele tem dito, né, isso é muito bom que fique claro, porque a mídia brasileira, talvez mundial, não trata, a mídia ocidental não trata dessa forma. Ele fez um discurso antes, né, eu estava ainda na guerra quando ele falava isso abertamente, eu estava ainda na Rússia, estava em Moscou quando ele falava sobre isso abertamente, que o plano de paz era que a Ucrânia não entrasse para a OTAN, que a Ucrânia fosse desmilitarizada e que se retirassem as tropas da OTAN da faixa do leste europeu, inclusive da Polônia. Né? Então, os termos de paz do Putin, eles eram claros. Né? Isso nunca chegou aqui para nós, nunca se traduz um discurso do Putin para o português e a gente pode assistir ele na íntegra. Sempre chegam as notícias prontas que Putin disse isso, Putin disse aquilo. Só que ele já disse isso antes da guerra começar, como seria. Inclusive, ele falou que países que interferissem na guerra iriam sofrer as consequências. E não foi ele falar isso, já tinha notícias que Holanda, Reino Unido, país X, país Y mandou ajuda, mandou munição, né? E existem até tropas de legiões estrangeiras dentro da Ucrânia, agora lutando para a Ucrânia. Então, assim, são coisas que vale a pena tentar. Né? Nós vivemos um mundo calcado em dólar até agora, por quase um século, digamos assim. Né? E nós estamos vendo uma guinada, né? Inclusive China e Índia, eles não têm uma ampla amizade entre si, muito pelo contrário. Né? A região da Caxemira, lá, né? Regiões, se você for estudar um pouco mais a fundo, você vai perceber isso. E eles estão entrando em acordo para excluir o dólar. Vamos ver se isso vai se concretizar. Tá? É complexo. Para quem sabe da realidade econômica nesse sentido, sabe do que eu estou falando. A outra coisa também citada pelo Daniel Lopes é o BRICS, né? Porque a gente pega aí, quem são os países que estão tentando dar essa guinada para fora do dólar? Rússia, China, Índia. Quem é o BRICS? Só falta África do Sul e Brasil nisso. E aí eu vou lembrar da visita do Bolsonaro para a Rússia antes da guerra. Né? Para um bom entendedor, Bolsonaro foi condecorado diante do Memorial dos Soldados Desconhecidos, lá na Rússia. Né?
uma solenidade totalmente militar. Então, assim, a mídia não falou nada, a mídia abafou, mas é óbvio que foi uma visita de aproximação. Né? Será que o BRICS aí vai ser um bloco que vai confrontar o Ocidente? A gente ainda permanece em cima do muro aí, né? Tentando se readequar às novas configurações geopolíticas. Porém, o que nós temos visto é isso. Será o fim do dólar e a queda do mundo ocidental? A queda, o fim da história do mundo como nós conhecemos? Vamos ver.